Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece antigo, mas que nunca foi tão atual: o estoicismo. Pois é, vamos entender como uma filosofia de 2000 anos atrás virou uma espécie de manual de sobrevivência para o nosso dia a dia tão digital e muitas vezes caótico. E a pergunta que não quer calar é essa: por que raios uma filosofia tão antiga está pipocando em todo lugar? Nos feeds das redes sociais, em livros, em conversas, o que é que Sêneca ou o imperador Marco Aurélio têm para ensinar para gente sobre o século XXI? A resposta, olha, é surpreendente. Mas para a gente entender essa volta do estoicismo, primeiro a gente precisa olhar para o nosso cenário atual. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade na era digital. Não dá para negar, né? O mundo digital pode ser um campo minado para a nossa saúde mental. A gente é bombardeado 24 horas por dia com notícias muitas vezes pesadas, vivemos numa vitrine sempre se comparando com os outros e, claro, tem aquela busca constante por validação, por curtidas, por comentários e ainda por cima o medo de ser cancelado. A receita para o estresse está pronta. Ok, mas e se existisse um antídoto para tudo isso? Um antídoto de 2000 anos? Pois é, o estoicismo entra aqui não como uma aula de história chata, mas como uma caixa de ferramentas bem prática para lidar com esses problemas de hoje. E essa filosofia tem uma base sólida. Ela nasceu lá na Grécia Antiga, no século III a.C., depois foi para Roma e ganhou força com figuras muito diferentes entre si, o que é fascinante. Tinha Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, tinha Epicteto, que foi escravo e se tornou um dos professores mais respeitados, e tinha até Marco Aurélio, simplesmente o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo na época. Tá, mas afinal, o que é o estoicismo? De forma bem direta, é uma filosofia prática. O foco é alcançar a felicidade, que os gregos chamavam de eudaimonia, um estado de plenitude. E como se chega lá? Através da virtude, do uso da razão e talvez o ponto principal, de aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Certo. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos agora para as ferramentas mentais que o estoicismo oferece. É aqui que a coisa fica interessante. A ferramenta mais famosa é, sem dúvida, a dicotomia do controle. A ideia é genial de tão simples. Pensa assim: o mundo se divide em duas partes. De um lado, o que a gente pode controlar, nossas opiniões, nossos julgamentos, o que a gente faz. Do outro lado, tudo que a gente não controla. O que acontece lá fora, o que os outros pensam da gente, a nossa saúde, a nossa reputação. A grande sacada dos estoicos é: gaste 100% da sua energia no que você controla. O resto, deixa aí. Ninguém resumiu isso melhor que o próprio Epicteto. Ele disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. É um verdadeiro mapa para a vida. E para guiar essas escolhas, os estoicos se baseavam em 4 virtudes principais: sabedoria, para saber o que é certo; justiça, para tratar os outros de forma correta; coragem, para enfrentar as dificuldades; e temperança, ou autocontrole. Para eles, a felicidade de verdade não vinha de dinheiro ou status, vinha de viver de acordo com essas virtudes. Isso tudo leva a um conceito chamado apatia. E calma, isso não tem nada a ver com ser apático ou frio. Pelo contrário, a apatia é um estado de tranquilidade, de serenidade. É uma mente livre de emoções que nos destroem, como a raiva descontrolada, o medo que paralisa, a ansiedade que corrói. É a calma que vem de usar a razão para enxergar as coisas como elas realmente são. Beleza. Agora, vamos trazer tudo isso de vez para o nosso mundo. Como é que essa filosofia antiga se aplica aos desafios do século XXI? Olha só essa aplicação direta. O feed está cheio de notícias ruins? Um estoico lembraria de focar na sua resposta à notícia, não na notícia em si, que ele não controla. Medo de ser julgado ou cancelado na internet. O foco seria cultivar uma tranquilidade em relação à opinião dos outros, porque o que importa é o seu caráter. E aquela inveja que bate ao ver a vida perfeita de alguém nas redes sociais. Um estoico lembraria que status e riqueza são coisas indiferentes, secundárias. O foco é sempre interno. Então, essa popularidade toda hoje em dia faz sentido. Primeiro, porque o estoicismo ataca de frente a nossa ansiedade. Segundo, porque ele não é só teoria, ele oferece ferramentas práticas, quase uns life hacks para a mente. E terceiro, porque num mundo que muda o tempo todo, ele dá uma base moral sólida, um norte. E isso nos leva à nossa conclusão.
No fim das contas, o estoicismo se provou ser, de fato, um verdadeiro manual de resiliência. Pensa só, por quase 2.300 anos, esses mesmos princípios têm ajudado pessoas a navegar pelas incertezas da vida. Isso não é modinha, é uma sabedoria que foi testada pelo tempo de verdade. A mensagem principal é essa, e ela é muito poderosa. Numa era de tanto caos do lado de fora, o estoicismo oferece um guia que não envelhece. Um guia para encontrar a calma do lado de dentro. Ou seja, ele se tornou na prática um manual de resiliência para a era digital. Uma fortaleza interna que a gente pode construir para se proteger da tempestade de informações, pressões e opiniões que a gente enfrenta todo santo dia. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. No mundo que a gente claramente não controla, será que o maior poder que alguém pode ter é o poder sobre si mesmo? O autodomínio? Fica aí a reflexão.